7h12, 7h12, 4 deputados do Paraná assinaram um novo pedido de impeachment do presidente Lula por supostas ilegalidades no programa Pé de Meia. Um grupo de parlamentares da oposição se mobilizou para conseguir o máximo de assinaturas para apresentar pedido na Câmara. Até o fim da noite de ontem, 100 deputados federais já tinham assinado o pedido, entre eles 4 deputados do Paraná, o sargento Fauri Rodrigo Stacho, do PSD, Felipe Francischini, do União Brasil, e Felipe Barros, do PL. No pedido, os políticos acusam Lula de crimes de responsabilidade na execução do programa Pé de Meia. A medida ganhou força após a decisão recente do Tribunal de Contas da União, que deu aval à cautelar que determinou o bloqueio de parte dos recursos destinados ao programa. No requerimento pelo impeachment, os deputados destacam que o projeto criado para incentivar financeiramente estudantes do ensino médio público a finalizarem os estudos foi instituído sem previsão orçamentária. A Câmara volta do recesso no próximo sábado, dia 1º de fevereiro. Na data, portanto, vai ter a escolha de cartas marcadas, do novo presidente da Casa, que será o responsável por dar ou não prosseguimento ao pedido de impeachment. Arthur Lira, que comandou a Câmara nos últimos anos, não avançou com nenhum pedido anterior. Esse não é o primeiro. A acusação dos políticos nesse caso, que sinalizam ali esse pedido de impeachment para Lula, é a tal pedalada fiscal. Em resumo, lembra dela lá no caso Dilma? É a pedalada, essas manobras contábeis para pagar programas sociais. No caso dela, tinha relação lá com os bancos públicos. No caso dele, a falta de autorização do Congresso, porque ela é uma despesa permanente, então tinha que ter sim o aval da Câmara e do Senado para que esse programa social pudesse ser pago aí para os estudantes. São 3 bilhões de reais na conta e o pedido vai ganhando um certo corpo. Agora, pedido de impeachment, Pedroso, não depende muitas vezes no Brasil só do motivo, Tem que ter uma conjuntura, um alinhamento ali dos astros para que isso aconteça. No caso da Dilma, a aprovação estava abaixo da crítica, A aprovação dela, ela chegou a ter lá um dígito de aprovação, era muito ruim. E aí todo o contexto dentro do Congresso foi de fortalecimento em relação a isso. Daqui a pouco a gente vai detalhar a pesquisa do presidente Lula, que só trouxe notícias ruins, inclusive para o governo, esse levantamento da Quest, sobre aprovação e desaprovação, mas ainda existem dúvidas se essa questão terá corpo para avançar, Porque é isso, ao contrário do caso da Dilma, em que vários sinais iam se apresentando no campo político, lembrando que é uma decisão, inclusive, do Congresso, Ela não vai para o Judiciário, são os próprios parlamentares que vão fazer essa avaliação. Me deixa aqui uma pulga atrás da orelha se não será mais um a parar na gaveta. Pedroso. Olha, um processo de impeachment, e a gente sempre tratou desse assunto, principalmente na época da Dilma, é um processo político-jurídico, ou seja, depende primeiro de um clima político, que está conectado com uma desaprovação, que está conectado com uma insatisfação eventual do Congresso, e daí você consegue ir avançando. Então, um elemento fático que é esse problema de terem criado um programa sem lastro orçamentário, veja, já seria uma justificativa. Mas vamos lembrar aqui, a coisa está tão desorganizada na relação do governo com o Congresso e na ineficiência do Ministério da Fazenda, que o Brasil está agora, 28 de janeiro, e não tem orçamento aprovado. Era para ter votado ano passado, Rafael Mourão. A gente não votou nada. A gente está rodando no escuro, às cegas. Ali, exercendo, parece aquele aluno que entrou em recuperação e está postergando a entrega do trabalho. Estamos sem orçamento. Mas vamos lá. Então o governo não tinha lastro orçamentário no programa e lançou. Já teria justificativa técnica para avançar. Agora, a popularidade está tão baixa a ponto de avançar um processo de impeachment? Creio que ainda não. Nós ainda não enfrentamos manifestações de rua parecidas com aquelas que afetaram o governo da Dilma. Questão da relação com o Congresso. O Lula vem batendo recorde atrás de recorde de liberação de grana para os parlamentares. Vamos lembrar aqui, a cada necessidade é bilhão que circula para os parlamentares. Então, será que para os deputados, senadores, faz sentido tirar o Lula do governo? Me parece que não também. Tá bom do jeito que tá. Um governo fraco, o Congresso, principalmente aquela turma, aquela raia miúda do Congresso, vai mordendo e tirando o seu naco, seu pedacinho. Então, para eles, tá muito bom. E daí termina que você tem a própria aliança
com o governo e o Supremo Tribunal Federal. Mesmo que a questão não vá para o judiciário, como a Rafaela Moron deixou muito claro, e ela está corretíssima. Quem preside a sessão do Senado, que realiza o julgamento, caso o processo de impeachment avance, é sim o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, a interferência, né, da Casa Superior ali, da nossa Corte Constitucional, também deve acontecer. Resumindo tudo isso, eu vejo clima para hoje, a realização do impeachment? Não. Mas só o fato dos deputados já conseguirem avançar mostra uma fragilidade enorme do governo. Mas, enfim, nesse momento, Rafaela Moron, tudo isso significa o seguinte, que os partidos dificilmente vão embarcar de maneira integral, tanto no projeto de impeachment, quanto no projeto de uma eventual candidatura do PT em 2026. E por que eu falo candidatura do PT e não do Lula? Porque ao analisar esses números, a cada dia o Lula vem colocando as barbas de molho e pensando em não seguir adiante. E isso, a gente às vezes consegue ver até um reflexo no mercado internacional. 7h12, 7h12, 4 deputados do Paraná assinaram um novo pedido de impeachment do presidente Lula por supostas ilegalidades no programa Pede Meia. Um grupo de parlamentares da oposição se mobilizou para conseguir o máximo de assinaturas para apresentar pedido na Câmara. Até o fim da noite de ontem, 100 deputados federais já tinham assinado o pedido, entre eles 4 deputados do Paraná, o Sargento Fauri Rodrigo Stacho, do PSD, Felipe Francischini, do União Brasil, e Felipe Barros, do PL. No pedido, os políticos acusam Lula de crimes de responsabilidade na execução do programa Pede Meia. A medida ganhou força após a decisão recente do Tribunal de Contas da União, que deu aval à cautelar que determinou o bloqueio de parte dos recursos destinados ao programa. No requerimento pelo impeachment, os deputados destacam que o projeto criado para incentivar financeiramente estudantes do ensino médio público a finalizarem os estudos foi instituído sem previsão orçamentária. A Câmara volta do recesso no próximo sábado, dia 1º de fevereiro. Na data, portanto, vai ter a escolha de cartas marcadas, do novo presidente da Casa, que será o responsável por dar ou não prosseguimento ao pedido de impeachment. Arthur Lira, que comandou a Câmara nos últimos anos, não avançou com nenhum pedido anterior. Esse não é o primeiro. A acusação dos políticos nesse caso, que sinalizam ali esse pedido de impeachment para Lula, é a tal pedalada fiscal. Em resumo, lembra dela lá no caso Dilma? É a pedalada, essas manobras contábeis para pagar programas sociais. No caso dela, tinha relação lá com os bancos públicos. No caso dele, a falta de autorização do Congresso, porque ela é uma despesa permanente, então tinha que ter sim o aval da Câmara e do Senado para que esse programa social pudesse ser pago aí para os estudantes. São 3 bilhões de reais na conta e o pedido vai ganhando um certo corpo. Agora, pedido de impeachment, Pedroso, não depende muitas vezes no Brasil só do motivo, Tem que ter uma conjuntura, um alinhamento ali dos astros para que isso aconteça. No caso da Dilma, a aprovação estava abaixo da crítica, A aprovação dela, ela chegou a ter lá um dígito de aprovação, era muito ruim. E aí todo o contexto dentro do Congresso foi de fortalecimento em relação a isso. Daqui a pouco a gente vai detalhar a pesquisa do presidente Lula, que só trouxe notícias ruins, inclusive para o governo, esse levantamento da Quest, sobre aprovação e desaprovação, mas ainda existem dúvidas se essa questão terá corpo para avançar, Porque é isso, ao contrário do caso da Dilma, em que vários sinais iam se apresentando no campo político, lembrando que é uma decisão, inclusive, do Congresso, Ela não vai para o Judiciário, são os próprios parlamentares que vão fazer essa avaliação. Me deixa aqui uma pulga atrás da orelha se não será mais um a parar na gaveta. Pedroso. Olha, um processo de impeachment, e a gente sempre tratou desse assunto, principalmente na época da Dilma, é um processo político-jurídico, ou seja, depende primeiro de um clima político que está conectado com uma desaprovação, que está conectado com uma insatisfação eventual do Congresso, e daí você consegue ir avançando. Então, um elemento fático que é esse problema de terem criado um programa sem lastro orçamentário, veja, já seria uma justificativa. Mas vamos lembrar aqui, a coisa está tão desorganizada na relação do governo com o Congresso e na ineficiência do Ministério da Fazenda, que o Brasil está agora, 28 de janeiro, e não tem orçamento aprovado. Era para ter votado ano passado, Rafaela Moron. A gente não votou nada. A gente está rodando no escuro, às cegas. Ali, exercendo, parece aquele aluno que entrou em recuperação e está postergando a entrega do trabalho. Estamos sem orçamento. Mas vamos lá. Então o governo não
não tinha lastro orçamentário no programa e lançou. Já teria justificativa técnica para avançar. Agora, a popularidade está tão baixa a ponto de avançar um processo de impeachment? Creio que ainda não. Nós ainda não enfrentamos manifestações de rua parecidas com aquelas que afetaram o governo da Dilma. Questão da relação com o Congresso. O Lula vem batendo recorde atrás de recorde de liberação de grana para os parlamentares. Vamos lembrar aqui, a cada necessidade é bilhão que circula para os parlamentares. Então, será que para os deputados, senadores, faz sentido tirar o Lula do governo? Me parece que não também. Tá bom do jeito que tá. Um governo fraco, o Congresso, principalmente aquela turma, aquela raia miúda do Congresso, vai mordendo e tirando o seu naco, seu pedacinho. Então, para eles, tá muito bom. E daí termina que você tem a própria aliança com o governo e o Supremo Tribunal Federal. Mesmo que a questão não vá para o judiciário, como a Rafaela Moron deixou muito claro, e ela está corretíssima. Quem preside a sessão do Senado, que realiza o julgamento, caso o processo de impeachment avance, é sim o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, a interferência, né, da Casa Superior ali, da nossa Corte Constitucional, também deve acontecer. Resumindo tudo isso, eu vejo clima para hoje, a realização do impeachment? Não. Mas só o fato dos deputados já conseguirem avançar mostra uma fragilidade enorme do governo. Mas, enfim, nesse momento, Rafaela Moron, tudo isso significa o seguinte, que os partidos dificilmente vão embarcar de maneira integral, tanto no projeto de impeachment, quanto no projeto de uma eventual candidatura do PT em 2026. E por que eu falo candidatura do PT e não do Lula? Porque ao analisar esses números, a cada dia o Lula vem colocando as barbas de molho e pensando em não seguir adiante. E isso, a gente às vezes consegue ver até um reflexo no mercado internacional.